Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Bom dia, meus irmãos, bom dia, amados, bom dia, Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo, amém? Saúde o teu irmão, saúde a tua irmã, diga: tu és santa de Deus, minha irmã. Diga: você é santo do Deus Altíssimo, santos do Deus Todo-Poderoso. Vocês são santos de Deus, viu, irmão? Santo de Deus, amado de Deus, pedra que vive, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Sentem. Vamos abrir a Bíblia, meus amados irmãos, para ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos abri-la em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E o tema da nossa mensagem é Destruindo Fortalezas. Todos nós temos uma fortaleza para destruir, e precisamos destruí-las quando elas se interpõem na nossa caminhada. Todos os irmãos encontraram? Então diz assim o Espírito de Deus, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 em diante: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele faça nos compreender o que Ele está transmitindo através dessa palavra, o que Ele quer nos ensinar através dessa verdade. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, agora é aquele momento sublime onde nós ativamos a mente de Cristo na tua igreja, no teu povo. É aquele momento em que nós nos aquietamos, meu Senhor, elevamos todo o nosso ser aos céus, prontos para ouvir a tua voz, prontos para sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, que é quem tudo nos ensina, prontos para aprender de Ti, para que possamos viver uma vida agradável aos Teus olhos, para que possamos Te servir, não da maneira que nós queremos servir, mas da maneira que o Senhor quer ser servido, para que o Teu nome venha a ser glorificado através de nós. Então fala à tua igreja nesta manhã, fala ao teu povo, aos teus escolhidos, aos teus pequeninos. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração necessária, dá-me a capacidade, Senhor Deus, de explanar a tua palavra a este povo, de proclamar a tua verdade nesse santuário, e que tudo que for proclamado desse altar seja para a tua honra, para a tua glória, e seja para o engrandecimento espiritual da tua santa igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo São Paulo, ele diz: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza, meus irmãos, é uma fortificação feita para dificultar o acesso de alguém. Por exemplo,
As cidades antigas, quando elas eram construídas, a primeira coisa que se construía antes de fazer a cidade eram os muros. Se delimitava, né, todo o limite da cidade, e aí se construíam os muros, e depois dos muros construídos, começava a se edificar dentro dos muros. Então aquelas muralhas enormes, elas funcionavam como fortaleza, como um mural de segurança para impedir que o inimigo tivesse acesso à cidade. Você lembra que algumas cidades do Brasil têm fortalezas, tem um forte, né? Em Natal tem o Forte dos Reis Magos, a Fortaleza dos Reis Magos, uma fortificação de pedra grande, sabe, para combater os inimigos que tentavam invadir a cidade. Então há fortalezas que são construídas para impedir que o mal venha. Mas há fortalezas que são erguidas, que são construídas para impedir que o bem venha, para impedir que o bem chegue à tua vida. Às vezes são coisas que vão dificultando a nossa caminhada espiritual. Às vezes essas fortalezas aqui são coisas que vão impedindo de nós darmos ouvido à verdade de Deus, que vão impedindo a pessoa de viver uma vida reta aos olhos do Pai. Tudo isso são fortalezas. Por exemplo, eu estava lendo um livro precioso, que fala de algumas fortalezas, que dá alguns exemplos de pessoas que passaram por dificuldades, de pessoas que enfrentaram terríveis problemas na vida, porque tinham fortalezas. E eu estava lendo sobre um homem chamado Peter, e diz que este homem chamado Peter tinha uma fortaleza tremenda na vida dele, e a fortaleza que dificultava a vida desse homem é que ele era um homem que falava demais. Ele sempre falava precipitadamente. É aquela pessoa que fala mais do que ouve, é aquela pessoa que às vezes, por falar demais, acaba falando o que não deve. E chegou uma hora que esse homem ficou tão desnorteado com essa sua fraqueza, pelos problemas que essa fortaleza trazia para a vida dele, que o desejo desse homem era sumir do mundo. O desejo de Peter era sumir do mundo, acabar com a vida. Depois eu li nesse mesmo livro a história de Joé. Joé era um homem que tinha uma vida cheia de altos e baixos. Como nós temos pessoas que também têm uma vida cheia de altos e baixos. Era um homem que não conseguia se manter em nenhum emprego. Nenhum emprego ele se mantinha, irmão Sebastião. Começou dirigindo os negócios da família, foi demitido. A própria família o demitiu. Tentou usar a capacidade que ele tinha para exercer a função de gerente, exerceu a função de gerente, ia muito bem, o desempenho desse homem era espetacular. Mas quando foi um dia, ele foi vítima de uma calúnia, acusaram-no no seu emprego de uma falha muito grave, foi demitido, e o próprio patrão pediu que ele fosse levado à prisão. E está lá Joé, dentro de uma prisão, cabisbaixo, sentado, uma desolação total, a imagem de uma desolação. E depois o livro apresentava um terceiro personagem, que era uma mulher, também cheia de problemas, uma mulher que não era bem sucedida no casamento, uma mulher que era tremendamente infeliz no amor, casou uma vez, fracassou, tentou o segundo casamento, fracassou, tentou um terceiro, fracassou. Olha, no quarto casamento, todo mundo já dizia que ela era fadada ao fracasso na vida conjugal. Já tinha aqueles que diziam, essa aí nasceu para sofrer, essa aí nunca vai ser feliz no amor, essa aí nunca vai ter direito a um casamento. Então você vê que todos esses problemas que eu estou citando, são problemas que são inerentes à vida das pessoas, enquanto elas estão aqui nessa terra. Você vê, Peter falava sem pensar, Joé, quando tudo parecia que ele ia ser bem sucedido, viu o fracasso. A mulher, fracassada no amor, fracassada no casamento. E aí eu pergunto para você, nesta manhã de domingo, e você que está aqui? E você que saiu de casa, que trouxe a tua Bíblia, você que veio para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus, tem algum problema na tua vida que frequentemente tem atrapalhado você? Existe algum problema, existe alguma situação
que está impedindo você de ser feliz, que está impedindo você de alcançar os teus alvos, que está impedindo você de viver uma vida reta diante de Deus? Por exemplo, existem pessoas que têm a tendência de serem pessoas antipáticas. Você já viu isso, não já? Pessoas que têm a tendência de ser antipáticas. Outras pessoas já têm a tendência de serem pessoas brutas, pessoas estúpidas. Tem pessoas que têm a tendência de falarem mal dos outros. Aquela pessoa que fala mal de fulano, fala mal de ciclano, fala mal de beltrano, fala mal de um, fala mal de outro. Às vezes fala mal até da própria sombra. Tem gente que fala da própria sombra, fala mal até dela mesma. Há pessoas que têm a tendência de serem mentirosas, outras têm a tendência de serem tremendamente ansiosas, outras têm a tendência de não se submeterem a nenhuma autoridade. Tem pessoas que têm ojeriza à autoridade. Então todas essas coisas, irmãos, são fraquezas, são maus hábitos, são atitudes erradas que prejudicam tremendamente a vida das pessoas. Aí eu pergunto, e onde está a fortaleza na tua vida? Onde existe uma fortaleza na tua vida? Lembre-se, eu falei ainda há pouco aqui no início da mensagem, uma fortaleza é uma fortificação, é uma cidadela com muros enormes, muito altos, portões intransponíveis, imensos, de ferros, trancado por dentro, quase que impossível de alguém transpor aquela fortaleza. É como se de repente uma trincheira fosse construída em torno de uma fraqueza que a pessoa tem, para impedir que aquele problema, aquela fraqueza seja vencida. Está compreendendo? A pessoa tem uma fraqueza, a pessoa tem um mau gênio, por exemplo. É como se alguém construísse uma trincheira para impedir que ela vença aquele mau gênio, para impedir que ela consiga derrubar aquela fortaleza. É como se forças malignas, é como se forças diabólicas se colocasse entre Deus e o problema, desafiando Deus e dizendo: olha, Deus, você não vai tocar na vida dela, você não vai conseguir mudar esta pessoa. Um mau gênio, quantas pessoas que sofrem porque são pessoas geniosas, às vezes um temperamento explosivo é uma fortaleza tremenda, às vezes é uma preguiça crônica que impede a pessoa de prosperar, impede a pessoa de ser bem-sucedida. Às vezes essa fortaleza é uma falta de humildade, e às vezes pode ser um ensinamento errado que colocaram na cabeça da pessoa, e aquele ensinamento está impedindo que ela consiga discernir, que ela consiga ouvir a verdade sagrada. Eu quero mostrar um exemplo na Bíblia para ilustrar o que é uma fortaleza, tá? Venha, por favor, em 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6 em diante. Encontraram? Então acompanhem, por favor, a leitura do texto. Diz assim: partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Versículo 9. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor dela, desde Milo e para dentro. Deixa eu explicar isso aqui. Davi, nesse momento aqui, ele era o rei de Israel. Ele havia acabado de assumir o reino, e Davi precisava, mas de uma maneira vital, da cidade de Jerusalém, para que ele pudesse colocar a sede do seu reino nessa cidade, para que ali ele pudesse unir as tribos do norte e as tribos do sul. Israel estava dividido. Então a cidade de Jerusalém ficava bem no centro, nem ficava distante de um, nem ficava distante do outro, ficava igual. E ele disse: aqui eu tendo a cidade de Jerusalém como sede do meu reino, eu vou ter que convergir os reinos aqui para a cidade de Jerusalém. Então era fundamental para o sucesso
do reinado de Davi, que ele conquistasse essa cidade aqui de Jerusalém. Agora o problema, irmãos, é que para ele conquistar a cidade, ele precisava derrotar os jebuseus que habitavam na cidade e que diziam: você não entra aqui. Então haviam muitas dificuldades. Os muros da cidade de Jerusalém eram muros enormes, eram muralhas enormes, os portões imensos, lá do alto dos muros da cidade, sabe? Os jebuseus, esse povo que era do diabo, levavam uma vantagem muito grande. Por quê? Porque eles ficavam no alto da muralha. Se alguém tivesse a ousadia de escalar a muralha, eles tinham tempo de apontar as flechas lá do alto da muralha, atirar, e a pessoa não tinha como. Estavam numa vantagem muito grande. Tinha um tempo de sobra para se defenderem. Então veja que Davi estava numa situação tremendamente desanimadora. Você vê aqui, ó, os jebuseus insultavam Davi: olha, você não vai entrar aqui, rapaz. Até os cegos e aleijados podem se defender de você. Você não tem capacidade de entrar nessa cidade. Você não tem a mínima condição de entrar aqui na cidade. Preste atenção numa coisa. Isso aqui é aquela voz interior que muitas das vezes diz para você: olha, você nunca vai conseguir superar os teus maus hábitos. Você nunca vai conseguir mudar o teu mau gênio. Você nunca vai conseguir mudar. Você nunca vai conseguir vencer. Você nunca vai conseguir realizar os teus sonhos. Você nunca vai conseguir criar uma família. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa simpática. Você é antipático, você vai morrer antipático. Sabe aquela vozinha que diz assim: nasceu pobre, vai morrer pobre. Você não serve para nada. Você não tem valor algum. Você está pensando que você vai vencer esse teu vício, mas não vai mesmo. Sabe aquela voz interior? Aquela voz que fica falando aqui dentro da pessoa. Eu vou dizer uma coisa para você. Há 15 anos atrás, quando veio a revelação do Evangelho da Graça de Deus para o ministério da nossa igreja, eu tinha uma fortaleza tremenda na minha vida. Eu tinha uma fortaleza enorme, que eu precisei vencer essa fortaleza, que era a falta de conhecimento. Eu não tinha nenhum conhecimento da Bíblia. Olha, e eu ouvia uma voz aqui dentro que dizia: você jamais vai pregar o Evangelho da Graça de Deus. Você não tem capacidade para pregar isso. Você não tem conhecimento. Olha, irmãos, graças a Deus que naquela época Deus usou o pastor Wilson Almeida, meu amigo lá de Salvador, para dizer: pastor Carlos Magno, fica tranquilo, pastor. O Senhor vai pregar o Evangelho da Graça de Deus. Pastor, Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que Ele chama. E quando eu ouvi essa voz, eu deixei de dar ouvidos àquela voz interior. Eu digo: não, é verdade, Deus vai me dar a capacidade. O que é que eu fiz? Mergulhei no estudo da palavra. Como até hoje eu sou uma pessoa completamente dedicada à palavra. Fazem 15 anos, irmãos, que eu me dedico 100% do meu dia à palavra de Deus. Olha, Deus me capacitou. A fortaleza foi derrubada. Então, eu pergunto: você que está aqui nessa manhã, você já ouviu alguma vez os escárnios que Davi ouviu aqui? Você não vai entrar na cidade. Aqui você não entra. Até os cegos e aleijados podem resistir a você. Você já ouviu alguma vez algum escárnio desse? Você já ouviu alguma vez uma vozinha dizendo: você não muda mesmo, você não vai conseguir colocar o teu comércio, você não vai conseguir mudar essa tua antipatia, você não vai conseguir vencer essa barreira? Já ouviu? Alguém já ouviu um escárnio assim? Levante a mão. Eu já ouvi muitas vezes. Bom, já ouviu também várias vezes, Érico? Inúmeras vezes, né? Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você já ouviu, olha, meu irmão, olha, minha irmã, você precisa ter na tua história de vida uma palavrinha que Davi tem aqui na dele. Vou repetir. Se você já ouviu alguma vez ou está ouvindo essa palavra de escárnio, você precisa ter na tua vida
uma palavrinha que Davi tem aqui na vida dele, na história dele. Qual é a palavrinha, pastor? Veja, por gentileza, aqui no versículo 7. Grife aí na tua Bíblia. Qual é a palavra, pastor? Porém. O versículo 7 começa com essa palavra. Porém. Você vê, olha, os muros eram altos, as dificuldades imensas, as vozes que Davi ouvia eram vozes desanimadoras, eram vozes de afronta. Mas o que é que diz aqui a Bíblia? Porém, Davi conquistou a fortaleza. Irmãos, será que você não gostaria que Deus escrevesse um porém na tua história de vida? Você não gostaria de um porém disso aqui? Olha, Deus escreveu alguns poréns na minha vida e vai continuar escrevendo. Por exemplo, qual foi o porém, pastor, que Deus escreveu na tua vida? Assim, ó. Eu era completamente ignorante da verdade. Porém, um dia, ele se tornou dispenseiro dos mistérios de Deus. Aleluia. Olha o porém. Era um homem bruto, estúpido. Porém, se tornou um homem dócil e amável. Olha como esse porém funciona. Irmãos, todos nós precisamos de um porém. Por favor, creiam que aquilo que Deus fez por Davi, Deus pode fazer por cada um de nós. Agora, para que Deus faça, é preciso que nós façamos aquilo que Davi fez. Você tem que fazer a mesma coisa que Davi fez aqui. O que é que Davi fez, pastor? Davi não deu ouvidos aos escárnios do jebuseu. Davi simplesmente ignorou aquela voz de afronta. Davi repeliu as palavras dele. E Davi passou a trabalhar duro para transpor os muros. Eles não dá para subir pelo muro e não, vamos cavar túneis. Então eu vou cavar túneis, eu vou passar por baixo da terra, mas que eu vou vencer essa fortaleza, vou. Amém? Passou a trabalhar duro. Passou a fazer o que precisava ser feito. Olha, a verdade, irmãos, é que existem dois tipos de pensamentos querendo disputar a tua atenção. Os dois querem disputar a tua atenção. Um diz assim: sim, você pode. O outro diz: não, você não pode. Você não tem condições. Deus te abandonou. Deus não é mais contigo. Há um tipo de pensamento que fala a linguagem de Deus. Há um tipo de pensamento que fala exatamente a linguagem aqui dos jebuseus. Um quer colocar você lá em cima, outro quer colocar você lá embaixo. Então a decisão é tua. É você que escolhe qual é o tipo de voz que você quer ouvir. Eu quero dizer para você como pastor, não dê ouvidos às vozes negativas, não dê ouvidos àquela vozinha dos jebuseus. Por favor, ignore. Agora, às vezes, meus irmãos, essas fortalezas aqui são raciocínios errados que começam a se opor à verdade da palavra de Deus. Por exemplo, uma pessoa imaginar que o homem tem livre-arbítrio, que o homem é que decide o seu destino, ou então a pessoa começa a raciocinar de uma maneira errada, que porque uma pessoa bebe, porque uma pessoa fuma, porque uma pessoa se prostitui, porque uma pessoa mente, é porque o demônio está na vida dela, e que ela tem que se libertar. Isso são raciocínios errados, que vão se transformando em verdadeiras fortalezas, que impede a pessoa de discernir a verdade da Bíblia, impede a pessoa de ver a verdade de Deus, fica com dificuldade de penetrar no pensamento da pessoa, no coração da pessoa. Por exemplo, abra lá em Jeremias capítulo 10, versículo 23. O que diz aqui Jeremias 10, 23? Jeremias, ele diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Tremendo, não? Adiante um pouquinho no capítulo 13, Jeremias 13, versículo 23, Deus fala através do profeta, e Deus diz o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Pode acaso uma pessoa de pele negra
mudar para uma pele clara? Não pode. Ou o leopardo, as suas manchas? Aí Deus diz: então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer mal. Olha como Deus mostra que o homem não tem livre-arbítrio, que o homem não tem condições de por si só crer, de por si só se salvar. No capítulo 6 de João capítulo 6, versículo 44, Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Você vê, mas uma pessoa que tem um raciocínio errado, aquele raciocínio errado, aquele ensinamento errado que foi transmitido para ela, que ficou dentro da mente dela, começa a funcionar como uma fortaleza, impedindo que essas verdades de Deus penetrem no seu pensamento, penetrem no seu coração. Então isso é uma fortaleza violenta. A maioria do povo de Deus aí fora tem verdadeiras fortalezas, são verdadeiras muralhas que foram erguidas por falsos pastores, por falsos profetas, por um falso evangelho que está impedindo a verdade penetrar na mente da pessoa. Amém? Bom, às vezes, essa fortaleza aqui que Paulo se refere é aquela pessoa que se orgulha da sua inteligência, é aquela pessoa que começa a se exaltar a si mesma, sabe? Aquela atitude pedante, que faz com que a pessoa pense que ela sabe mais do que de fato ela sabe. Não tem gente que é assim? É tão pedante, se exalta tanto, é tão orgulhosa, é tão prepotente, que ela começa a achar que ela sabe mais do que aquilo que ela realmente sabe. Essa é outra fortaleza violenta. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 12. Eu já enfrentei pessoas assim, viu? Que pensam que sabem mais do que realmente pensam, do que realmente sabem. Romanos capítulo 12, versículo 16. Olha o que diz o Espírito Santo: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha, nunca seja sábio aos teus próprios olhos. Mais adiante, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, o Espírito de Deus continua falando e diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Você vê? Se alguém julga saber alguma coisa, se alguém se julga o sabichão, se alguém se julga, sabe, o que sabe todas as coisas, é porque ainda não aprendeu o que convém saber. Tudo isso é Deus falando. Olha, irmãos, quando Paulo fundou a igreja dos Coríntios, Paulo teve pela frente uma grande fortaleza. Qual era a grande fortaleza? A sabedoria humana. Essa é outra fortaleza que Paulo teve que enfrentar. E ele teve que enfrentar com armas espirituais para destruir essa fortaleza. Quando ele fundou a igreja dos Coríntios, eu vou mostrar. 1 Coríntios capítulo 1. Estamos aqui pertinho, não é? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vamos lá, do versículo 18 em diante. Olha o que ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí no versículo 20 ele diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que coisa tremenda isso aqui. É como se ele chamasse 3 homens, 3 pessoas para dar testemunho. Primeiro, o sábio, o especialista, né? Estraga o sábio.
Segundo, ele diz: chama aí o escriba, que era o intérprete, que era também como é que se diz? O escritor das escrituras sagradas. Ele diz: chama aí o inquiridor, o polemista, o filósofo, o argumentador. Não tem gente que é assim? Quer usar sua sabedoria humana para inquirir, para contestar a verdade de Deus, sabe? Não discerne a palavra, mas vem com argumentos puramente humanos, puramente carnais. Paulo chama aí. Isso aqui abrange todos os tipos de pessoas desse mundo. Aí ele pergunta aos três: escuta uma coisa, através da sabedoria humana de vocês se julgam muito sábios, vocês se julgam especialistas, vocês se julgam filósofos, vocês acham que tem muita sabedoria, muito conhecimento. Eu pergunto, por acaso, através dessa sabedoria humana, vocês chegaram a conhecer Deus de uma maneira pessoal? Vocês tiveram um conhecimento pessoal de Deus? Vocês tiveram uma intimidade com Deus? Claro, a resposta não podia ser outra, não. Porque veja, só o fato deles zombarem da cruz, só o fato deles considerarem a cruz de Cristo loucura, já era a prova de que eles estavam muito distantes de Deus. Porque eles diziam: não pode. Como é que pode um Salvador que morre crucificado? Como é que pode um Salvador que os homens o mataram, que os homens colocaram coroa de espinho na cabeça? Não, isso não é Salvador de nada. Não tem lógica ser salvo por uma cruz. Não tem lógica ser salvo por um morto. Era isso que esses homens aqui falavam. Agora veja, irmãos, Paulo, ele usa armas espirituais para destruir essas fortalezas de oposição à verdade de Deus. Quais são as armas espirituais que Paulo usa e que nós devemos usar? A oração, a palavra, o amor e a humildade, que era a principal arma que Paulo usava. Era a sua humildade. Paulo não era orgulhoso. O apóstolo São Paulo não era um homem arrogante, não era um homem prepotente. Ele era um homem humilde. Paulo nunca usou da sua autoridade para obrigar as pessoas a o reconhecerem como apóstolo. Ele tinha o seu apostolado contestado. Alguns diziam, se ele fosse apóstolo de verdade, ele usava a sua autoridade com firmeza para obrigar as pessoas a respeitar. Paulo dizia: não. Eu tenho ensinado aos pastores da igreja, eu digo: olha, a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Respeito não se impõe, respeito se adquire. Era o que Paulo fazia aqui, ó. É claro, eu sei, muitas das vezes Paulo escreveu cartas rígidas, cartas pesadas, mas era o que a ocasião pedia, era o que era necessário fazer. Mas eu tenho absoluta certeza que mesmo nesses momentos que ele escreveu cartas duras à igreja, ele teria preferido muito mais ter escrito com ternura, ter usado de palavras brandas. Mas o problema, irmãos, é que naqueles momentos que ele usou palavras duras, que ele escreveu cartas com muito peso, palavras brandas, não iam surtir o efeito desejado. Às vezes não dá para falar palavras brandas, às vezes é necessário dar um soco na mesa, às vezes é necessário você dar um grito, porque palavras brandas não funcionam. Mas olha, mesmo quando esse homem aqui escrevia cartas duras à igreja, ele o fazia por amor ao povo, ele o fazia por amor à igreja. E vou dizer uma coisa para vocês nessa manhã: essa coisa de usar a autoridade é uma coisa muito importante, muito importante. Isso é na vida espiritual, isso é na vida secular. Se você desempenha alguma função que você tem uma autoridade, alguém te deu uma autoridade, preste muita atenção nisso aqui, muita atenção, porque isso é importante. A maneira com que um cristão usa a sua autoridade vai revelar, não tenha nenhuma dúvida, a sua maturidade espiritual e o seu caráter. Como eu observo isso? Quando eu dou autoridade a alguém, eu fico observando, porque o uso que a pessoa fizer da autoridade vai revelar se ela é uma pessoa que tem maturidade espiritual, e vai revelar se ela é uma pessoa que tem o caráter de Deus. Porque uma pessoa imatura, quando ela é investida de autoridade, ela torna-se uma pessoa arrogante no uso dessa autoridade aqui. Agora, uma pessoa madura, uma pessoa que tem o caráter de Deus,
Uma pessoa que tem o fruto do Espírito, ela cresce no uso da autoridade e ela faz com que as outras pessoas cresçam junto com ela. Ela usa a autoridade para o bem do outro. Ela usa a autoridade para puxar a pessoa para o nível que ela está. Ela quer o bem daquela outra pessoa. Por exemplo, o pastor prudente, que tem prudência, que tem maturidade, ele sabe quando é o momento de esperar com paciência, esperar com amor, mas ele sabe também quando é o momento de agir com rigor, quando é o momento de agir com firmeza, quando é o momento de ele agir com mais dureza. Irmãos, uma pessoa madura, ela nunca vai usar a autoridade que ela tem para exigir respeito. Não, ela nunca faz isso. Volto a dizer, respeito não se exige, respeito se conquista. Você pode ter toda a autoridade do mundo, se você não tiver um bom comportamento, se você não tiver um bom exemplo, ninguém vai respeitar você. As pessoas podem ter medo de você. Medo não é respeito. Pode até ter medo, porque você tem a autoridade nas mãos, mas você nunca terá o respeito das pessoas. Grave, por favor, isso. Respeito não se impõe, respeito se conquista. Então você veja, o pastor, no exemplo do pastor, o pastor que é maduro, que é espiritual, irmãos, ele sofre, sabe? Enquanto ele espera para agir. Há momentos que você tem que esperar. Você está vendo o problema, você está vendo a situação, mas você não pode agir precipitadamente. Você tem que esperar Deus agir, você tem que ter paciência, e às vezes isso gera um sofrimento muito grande. Mas o pastor imaturo, o pastor que não tem uma vivência, quando ele vê o problema, ele já age de uma maneira impetuosa. Ele já mete os pés pela mão, ele já toma atitudes precipitadas, ele já fala coisas que não deveria falar, e ele acaba fazendo as pessoas sofrerem, e o que é pior, fazendo sofrer a obra de Deus, fazendo sofrer a igreja de Jesus. Amém? Vocês estão compreendendo isso? A importância de você entender isso, a importância de você lutar para derrubar essas fortalezas que porventura estejam na tua vida. Eu quero caminhar para os momentos finais da minha mensagem, falando daqueles 3 personagens que eu citei aqui no início. Você lembra que eu falei de Peter? Lembra? Um homem que falava mais do que ouvia, um homem que tinha atitudes precipitadas. Olha, Deus acabou com a fortaleza que havia na vida desse homem. A fortaleza estava na língua dele. Tem gente que tem a fortaleza na língua, fala mais do que deve, tem atitudes precipitadas. Que Deus maravilhoso, não é? Deus colocou um porém na história desse homem. Eu vou te mostrar. Eu trouxe aqui para o púlpito o livro que eu li a respeito de Peter. E eu quero que você também tenha acesso a esse livro. Posso até emprestar. Quem gostaria de levar emprestado hoje e me devolver logo mais à noite? Já tem gente lá que já levantou. Não, você tem esse livro. Você tem, é a Bíblia. Abra em Mateus capítulo 16. Você vai ver quem é Peter. Mateus 16, versículo 21. Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante. Olha só. Diz assim a palavra: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha só, Jesus, irmão, começou a mostrar para os discípulos: olha, vão se preparando, vai ser necessário que eu vá para Jerusalém, eu vou sofrer muito lá em Jerusalém, os anciãos, os sumos sacerdotes, os escribas, olha, vão impor um sofrimento muito grande à minha vida, eu vou ter que morrer, mas eu vou ressuscitar. Olha o versículo 22, lá vem Peter, precipitado, falando sem pensar, falando sem entender do assunto, e Pedro,
chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Senhor, tenha compaixão, o senhor está falando besteira. Começou a reprovar Jesus. Claro que isso não vai acontecer com o senhor de maneira nenhuma. Não vai, nós não vamos permitir, nós não vamos deixar. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você vê como ele era precipitado? Mas tem mais. Vamos ver Pedro na sua conhecida precipitação. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quer dizer que Pedro estava com Jesus, não era convertido? Estava com Jesus, não tinha se convertido. Uma coisa é você estar convencido da palavra, outra coisa é você estar convertido à palavra. São duas coisas. Ele não era convertido. Quando te converteres, quando a palavra estiver mesmo no teu coração, quando você tiver compreendido realmente a verdade de Deus, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, até que o galo cante. Você vê? Não, Senhor, minha fé não vai desfalecer nunca. Eu sou de muita fé, eu jamais vou recuar, eu jamais vou ter uma atitude negativa. Eu estou pronto, Jesus, a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, se necessário for. Jesus: Pedro, você não sabe o que diz. Você pensa que está com essa bola toda? Você não está, rapaz. Você não está. Olha, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, antes de amanhecer o dia. Olha o que aconteceu. Versículo 54. Então, prenderam Jesus e o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, olhando de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. As pessoas armaram uma fogueira, era uma noite fria, e ficaram ali aquecidos. E olha, sabe aquela coisa? Sempre que acontece isso, não tem uma multidão curiosa, né? Prendeu fulano, corre para ver. Morreu um atropelado, todo mundo corre para ver, né? As coisas boas ninguém quer ver. Agora o que é desgraça, todo mundo quer. Mas não é verdade, irmão? Está o pastor Carlos pregando ali na esquina. Eu vou morrer rouco de pregar para o vento. Agora diga assim, ó, tem um que está sendo esfaqueado ali. Corre gente tudo quanto, as portas se abrem, é gente correndo, gente caindo, gente tropeçando. Cadê o esfaqueado? Cadê o sangue? Para ver. Prenderam Jesus, lá estava a turma, madrugada fria. Quiseram saber do frio? Não, faz uma fogueira aí, vamos acompanhar tudo, vamos ver o que está acontecendo. E Pedro estava lá entre eles. Versículo 56. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando nos olhos de Pedro, disse: olha, este homem também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu nem o conheço, eu nem sei quem é esse aí que foi preso. Você está confundindo as coisas. Você quer me colocar numa situação difícil? Negou. Primeira vez. Pouco depois, outro homem viu Pedro e disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou, eu não faço parte dessa gente, eu não sou do seguidor desse homem. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo.
Olha, ainda estava negando a terceira vez quando o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quer dizer que este homem, ele também estava precisando de um porém na história da sua vida. Negou Jesus, falava demais, falava mais do que devia. Esse homem tinha atitudes impensadas, era um homem precipitado. Olha aqui, e na hora da verdade, ele era envergonhado. Irmãos, Deus transformou esse homem. Aquele Pedro impetuoso, aquele Pedro apressado, aquele Pedro que falava pelos cotovelos, Deus o transformou no grande apóstolo Pedro. Eu quero mostrar para você um pouquinho só da pregação desse homem sobre o dia de Pentecostes. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos. Você vai ver a diferença. Atos capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesse termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele cita o que Joel havia profetizado: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Versículo 22. Ele continua o seu discurso e diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. No versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. No versículo 36, ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a diferença. Agora Pedro fala com sabedoria, Pedro fala com segurança, Pedro fala com conhecimento de Deus. Acabou a precipitação, acabou o medo, não tinha mais medo de assumir a sua fé, não tinha mais medo de assumir a verdade de Deus. Agora falava para toda a cidade de Jerusalém. Amém, irmãos? Olha como Deus mudou. Quer dizer, era apressado, era precipitado, falava mais do que devia, porém Deus deu a Pedro conhecimento da palavra, sabedoria para falar da verdade, intrepidez para assumir a sua fé. Amém? E você lembra do segundo personagem que eu citei? Aquele Joé, o fracassado. Era um homem fracassado, demitido pela própria família, estava exercendo a função de gerente. De repente estava indo tudo bem, parecia que era um gerente espetacular. Alguém levanta uma calúnia, alguém o acusa de uma falha muito grave, e o próprio patrão diz: joga na prisão, que esse sujeito não presta. E está lá o pobre do Joé, dentro de uma prisão, desempregado. Eu pergunto, esse homem que fracassou tantas vezes, desempregado, será que ele poderia vir a ser alguma coisa na vida? Será que teria condições dele ser alguma coisa na vida? Será que nós não temos aqui alguém
que se identifique com a história desse homem. Já tentou uma vez, já tentou duas, já foi vítima de injustiça, sabe? Parecia que ia tudo bem, de repente vai tudo por água abaixo. Começa um negócio, parece que vai ter um grande sucesso. De repente, um retumbante fracasso. Será que uma pessoa assim pode imaginar que ela possa amanhã ser alguma coisa? Pode sim. Deus também transformou a vida desse homem. Deus tornou esse homem desempregado, preso, no governador do Egito. Eu estou falando de José. Vamos, por favor, lá atrás, lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 41, versículo 39. Como Deus é maravilhoso, não é? Encontraram? Gênesis capítulo 41, versículo 39 em diante. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, José, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Aleluia. Olha, por favor, hoje é o dia do Senhor. Hoje é um dia de você estar na igreja de manhã, de você voltar à noite. Hoje é um dia de você meditar na palavra. Aproveite quando você estiver em casa logo mais à tarde. Leia a história de José. Leia do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Você vai ver que história linda desse homem aqui. Viu? Leia, por favor. Pastor, e o que aconteceu com aquela mulher que era tremendamente infeliz no casamento? Que casou não sei quantas vezes, cada casamento dela era um fracasso, né? Era uma mulher mal falada, era uma mulher mal vista. Bom, aquela mulher que os homens cansaram de usá-la como objeto descartável, Jesus a discipulou. Eu estou falando da mulher samaritana. Venha para eu poder te mostrar. No livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse para ela: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, irmão, não se davam com os samaritanos. Eles eram inimigos mortais. Os judeus consideravam os samaritanos uma raça inferior, sabe? Não queriam acordo, nem cumprimentavam os samaritanos. Mas espera aí, como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Vocês não se dão conosco. Vocês nos consideram a escória da sociedade, o lixo do mundo. Aí Jesus diz para ela no versículo 10: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ela respondeu: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E Jesus disse: mulher, quem beber desta água aí, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ah, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. E ela lhe respondeu: não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei, Senhor, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus disse: eu sou. Eu que falo contigo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o enviado, eu sou aquele de quem você já ouviu que viria ao mundo. Eu sou eu que falo contigo. Que coisa, hein? Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Os judeus não falavam com a mulher de público. A mulher, na sociedade judaica, era considerado menos do que nada. Menos do que nada. A mulher só tinha direito de estudar até os 7 anos de idade. 7 anos para. Só o homem podia estudar. A mulher não tinha direito de participar do culto a Deus, de ir à sinagoga. Os rabinos diziam: é melhor queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. Por isso que os discípulos, que eram judeus, se admiraram. Ué, ele falando com a mulher, como Jesus quebrou barreiras. Como Jesus confrontou, sabe, o sistema religioso daquela época. Como nós confrontamos hoje. Todavia, nenhum lhes disse: que pergunta? Ou então, por que fala com ela? Não tiveram coragem de inquirir Jesus. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! A minha comida é fazer a vontade de Deus. A tua também é? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, porque já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro um ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia!
Irmãos, esta mulher samaritana foi a primeira missionária do Senhor Jesus Cristo. Foi a primeira pastora do Novo Testamento. Foi ela que pregou Jesus para todos os habitantes dessa aldeia e da cidade samaritana. E eles creram por aquilo que ela anunciava. Eles creram por aquilo que ela testemunhava. Então tudo isto são provas incontestáveis de que as armas de Deus, como Paulo diz, são poderosas para destruir fortaleza. Pedro meteu os pés pela mão. José preso lá no Egito. A mulher samaritana, 5 casamentos fracassados. Jesus dentro de um túmulo morto. Porém, olha o porém aí. Pedro pregou, José governou, a mulher samaritana proclamou a verdade divina e Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! E eu pergunto, irmãos amados e irmãs em Cristo, onde vai entrar esse porém de Deus na tua vida? Onde é que vai entrar? Onde é que Deus vai colocar esse porém? Né? Como é que Deus vai colocar um porém na tua vida? Fulana de tal era muito bruta e estúpida, porém transformou-se numa mulher dócil e amável. Era muito antipática, porém se tornou uma pessoa que cativa todas as outras. Era uma pessoa muito relaxada com a sua vida espiritual, porém se tornou exemplo para toda a igreja. Onde vai entrar o porém na tua vida? Deus quer colocar um porém na tua história. Deus colocou e Deus tem colocado muitos poréns na minha vida. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé, por favor.